Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Bom, esse vídeo aqui especificamente é um dos nossos recortes de transmissão que a gente faz todos os dias aqui dentro do canal. E é por isso que eu vou pedir para primeiro que você deixe o like nesse vídeo. Isso favorece demais a nossa entrega de conteúdo para outras pessoas. Se inscreva no nosso canal e, claro, ativa o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que está rolando aqui no canal. Aqui do meu lado também tem um QR Code ou no link fixado na descrição para você ter acesso ao nosso canal do Telegram. Lá eu compartilho dicas exclusivas, análises que muitas vezes eu nem trago aqui para dentro do canal e também algumas entradas que eu acabo fazendo de curto prazo dentro do mundo cripto. Então, se quiser ficar por dentro de tudo, vem para o nosso canal do Telegram. E é claro que antes de passar toda a informação, preciso deixar aqui nossa advertência de responsabilidade e dizer que o nosso maior objetivo é te entregar conteúdo, te entregar informação. Por isso, antes de considerar qualquer compra ou venda, faça sempre o seu próprio estudo. Bitcoin, para essa segunda-feira de madrugada, a gente postou aí um vídeo sobre a abertura do Bitcoin. O Bitcoin começou a semana muito ruim e eu falo sempre o seguinte, tá? Em candles, sempre em virada de candles, é muito normal a gente ter uma oscilação contrária normalmente a uma determinada tendência. O que aconteceu foi, continuamos vendo o Bitcoin desabando na abertura do semanal. Então, para a gente analisar o BTC especificamente, inclusive se você quiser alguma análise, deixa aí através dos comentários, para que a gente possa pegar aqui, mas eu vou começar a estar analisando o BTC aqui no gráfico da Coinbase do diário, tá? Olha só, pontos para nós observarmos, 3 dias de queda e o Bitcoin já começa a entregar hoje 2,5%, depois de oscilar, olha só a oscilação do BTC hoje, tá? 7,4%. Quem estava na nossa transmissão ontem viu que eu disse que o Bitcoin naturalmente faria um movimento, inclusive também está no nosso vídeo da nossa última análise, para se aproximar dessas médias móveis, porque as médias móveis de 20 e 50 períodos estão distantes. Então, naturalmente, a gente poderia ter uma certa estabilização do preço. Já para a gente considerar um fator que você precisa levar, não necessariamente como regra, mas minha perspectiva a partir desse momento é Bitcoin abaixo dos 17 mil dólares, possivelmente uma quebra ali para 15.500, 15 mil dólares. Bitcoin voltando a se comportar acima dos 17 mil dólares, a gente provavelmente vai fazer um movimento otimista até próximo dos 18 mil. E se batermos na resistência dos 18 mil e rompermos, voltamos aos patamares anteriores. E aí, talvez tenhamos definido a nossa fase de capitulação. Lembrando que temos toda a crise do mercado que não muda, obviamente, esse cenário do dia para a noite, tá? Mas precisamos entender que esses movimentos são movimentos muito importantes. Partindo desse princípio, vou baixar aqui o tempo gráfico do próprio BTC para considerarmos um pouco mais alguns outros pontos. Bom, percebam que no candle, ou no gráfico de 4 horas, esse que estamos enxergando aqui, nós temos aí uma perspectiva que precisamos considerar, que é esse, abre aspas, apertamento do BTC. Por quê? De madrugada, o Bitcoin conseguiu dar essa disparada aqui, onde ele sai de uma mínima de 15.790 e vai bater uma máxima de 16.865 no único candle. Isso fez com que o Bitcoin conseguisse romper a média móvel de 50 períodos, que estava abaixo dela desde a sexta-feira, ali próximo das 9 horas da manhã. Bom, então, diante disso, nós temos aqui um apertamento do BTC que ficou preso na resistência da média móvel de 20 períodos. Neste exato momento, o que precisamos, de fato, enxergar é o Bitcoin voltando a romper essa média móvel que aponta para uma resistência de 16.834. Traçando uma retração Fibonacci dentro dessa região de topo, de fundo a topo, e eu considero os 18.737 dólares, porque se voltarmos nessa região ali dos 18 mil, aliás, acima dos 18 mil, possivelmente quebramos, pelo menos inicialmente, essa fase aqui abaixo dos 18 mil dólares e quem sabe voltamos ali para, abre aspas, a vida normal dos 20 mil. Bom, diante então dessas perspectivas, primeiro ponto, rompimento da média móvel de 20 períodos. Se a gente romper a média móvel de 20 períodos e conseguirmos nos comportar acima dela, possivelmente teremos um Bitcoin que vai vai conseguir ascender ali acima dos 17 mil de uma forma mais explosiva. E acredito que se isso venha a acontecer,
no mínimo veríamos aí um pump de aproximadamente 6% para o Bitcoin. Aliás, algo entre 5% a 6% novamente, trazendo aí, óbvio, uma oportunidade bem interessante, sobretudo para as altcoins que jogariam muito dinheiro de volta para o mercado. Outro ponto, né? Pode ser que necessariamente consigamos ver a partir de agora realmente uma estabilização das médias móveis, impulsionando de fato o preço um pouco mais para cima. Contudo, vamos baixar aqui o tempo gráfico para que a gente possa entender o que está acontecendo no 1 hora necessariamente, tá? E olha só aqui no 1 hora, um ponto mais muito importante. Explosão do preço do BTC nas últimas, ali como eu mostrei também no gráfico de 4 horas, temos nesse exato momento o ativo no 1 hora se comportando acima das médias móveis de 50 e de 20 períodos, sendo aí suportado por uma resistência, óbvio que está muito mais atrelada ali à média móvel do 4 horas. Pontos que a gente precisa considerar. Como houve aqui necessariamente uma explosão bem expressiva no preço do BTC, acredito que poderemos passar por um pequeno período de lateralização nos candles horários 1 e 4 horas para possivelmente vermos uma continuidade desse movimento para, no mínimo, testar essa resistência aqui dos 17 mil dólares. Acredito que é um movimento natural que pode acontecer. Para isso, vamos também enxergar outros pontos importantes. Começar abrindo aqui a dominância do USDT, que obviamente deve estar caindo, porque quem lembra da nossa última atualização aqui sobre o Bitcoin, abrindo aqui o semanal da dominância do Tether, percebam que nós temos resistência aqui. E quando bate normalmente em resistência, é natural o ativo voltar. Então, vamos ver se conseguimos entender esse movimento aqui possível nas próximas horas. O que é que pode estar acontecendo e existe até um risco relativo de isso poder se formar. Abrir aqui uma sequência. Fundo, topo, fundo, novo topo. O problema é, provavelmente voltaremos testando essa linha de tendência. Se essa linha de tendência aqui, depois de testada, se essa linha de tendência, depois de testada, ela voltar e não conseguir ser rompida, possivelmente, tá, veríamos uma explosão mais agressiva da dominância do Tether jogando o mercado para baixo. Então, vamos entender se nós conseguimos quebrar aqui, pelo menos, os 7% de dominância. O USDT está uma dominância agora de aproximadamente 8,3%. Precisa cair abaixo dos 7%, ou pelo menos abaixo dos 7,1% de dominância, para que a gente possa entender se teríamos, né, uma quebra definitiva do mercado e talvez até definição da nossa região de capitulação. Contudo, o que também precisamos entender é que ela pode também fazer um movimento de baixa agora e depois voltar forte. Só que lembrando, estamos olhando pelos gráficos semanais. Se baixarmos aqui esse tempo, né, de forma mais expressiva para o 4 horas, percebam que no 4 horas nós também temos um protocolo que ficou preso, né, dentro das suas próprias resistências e também agora de um possível suporte. Então precisa romper esse suporte na dominância do Tether para que a gente consiga enxergar o mercado crescendo de forma mais expressiva. Vamos dar uma olhada rapidinho aí na dominância do BTC neste exato momento, tá? O BTC continua em queda, chegando aí a 4,1%, mas saiu ali dos 40%, foi nos 4,4%, está oscilando um pouquinho para baixo. Eu acredito que neste exato momento exista uma prevalência aí do próprio Ethereum na dominância do mercado, né? Uma vez que os dois estão apresentando baixa, né? Não é engraçado, não tinha visto, tá, a dominância do Tether ainda hoje, né? Perdão, do Ethereum hoje, mas o Ethereum está conseguindo montar uma linha de tendência de alta de dominância. O que isso significa de forma expressiva? É que possivelmente no rompimento ali dos 17 mil e provavelmente iremos buscar os 18, e se tivermos força decente para os 18 mil,
possivelmente veremos o que a gente chama de alt-season. Alt-season quer dizer que Bitcoin e as moedas elas estão valorizando, mas as moedas, as altcoins, elas vão crescer de forma muito mais expressiva. Sobretudo tem alguns ativos que nós precisamos ficar de olho, como a Solana, talvez, como por exemplo a Chilis, né, ou até mesmo o Ethereum, né? Esses ativos especificamente eles podem retomar de uma forma mais agressiva. Algorand também seria um ativo para ficar de olho. Todos esses protocolos podem voltar subindo muito forte se essa constância da dominância do Ethereum continuar com a prevalência para o mercado. Para a gente fechar a nossa análise aqui, então, deste momento para o BTC, tá? Voltando ali no gráfico do próprio Bitcoin, no par com o dólar, pontos que eu observo neste exato momento. A partir deste ponto atual aqui, eu particularmente, se o Bitcoin conseguir romper 16.840, eu poderia abrir um long no Bitcoin, focando ali até os 18 mil dólares, porque possivelmente a gente veria uma crescente bem expressiva na ação do preço do BTC no decorrer aí dos 2, 3 próximos dias, tá? Para isso também precisamos ficar atentos a esse movimento aqui do índice do dólar, porque o DXY no 4 horas começa a se valorizar e já abre a segunda-feira, óbvio, de uma maneira mais otimista depois de uma queda bem expressiva após a divulgação dos dados da inflação norte-americana. E é claro, talvez o índice do dólar esteja se valorizando porque, óbvio, ainda não tivemos a abertura do S&P 500, que deve abrir, que deve não, né? Que vai abrir agora na parte ali por volta das 11 horas da manhã, começa então as negociações do S&P 500. Então vamos entender se no S&P 500 vamos conseguir voltar a testar essa região mais uma vez aqui de topo, ou se pior, estaríamos, quem sabe, neste caso, e aí poderia ser um cenário mais drástico até para as próprias criptomoedas, com a configuração aqui de um novo pivô de baixa, tá? E para isso nós precisamos ficar atentos, principalmente ao que vai acontecer com o mundo global, para entender os reflexos disso dentro das criptomoedas, tá? Temos um cenário que começa a se configurar de uma forma mais positivista para o mundo cripto, mas temos um cenário que, infelizmente, não fica tão interessante se houver, de fato, a configuração de um novo pivô de baixa no diário dentro ali do S&P 500, porque isso jogaria quase todos os mercados para baixo novamente. Contudo, as informações que nós temos a nível macro para este momento, né, inflação um pouco mais baixa, nos dá a perspectiva que agora em dezembro poderemos ter, daqui a exatamente 30 dias, na reunião do Federal Reserve, uma taxa de juros e até um próprio discurso do Jay Powell, quem sabe mais otimista quanto aos próximos meses. E para isso nós devemos aguardar a cena dos próximos capítulos. De coração, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e agora eu vou te fazer um convite muito importante. Lá no nosso canal do Telegram, a gente vai fazer a jornada do milhão dentro da Web3, onde o nosso maior objetivo vai ser montar uma carteira focada em longo prazo, somente com ativos ligados à estrutura de Web3. Todas as informações sobre esse projeto a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do Telegram. Então, se quiser participar, mais uma vez, o link está fixado aqui na descrição ou através do QR Code. Fica também o convite para que você siga a gente nas nossas redes sociais, onde você procurar @FelipeRochaTV, você vai acabar nos achando. Inclusive, no nosso Instagram, a gente abre uma caixinha de pergunta todos os dias para tirar suas possíveis dúvidas. Que Papai do Céu te abençoe demais, tamo junto, é só o começo, é claro. Até o nosso próximo conteúdo.